Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Ana Flávia, sou professora de ciências e nesse vídeo nós vamos testar um papel semente. O papel semente seria um objetivo aí de dar de uma lembrancinha de um projeto de meio ambiente ou de uma feira de ciências, algum outro projeto que seja relacionado com a importância da consciência ambiental, da sustentabilidade e bora lá. E aí vou deixar também passando aqui no vídeo a lista de materiais que vamos usar. Vindo aqui depois da gravação com outra roupa em outro momento para avisar que nesse vídeo eu gravei uma parte que mostra como eu fiz esse aqui de papel de embalagem de ovo e esse daqui com folha de ofício usada. Então, um outro ponto também que eu esqueci de pontuar no início do vídeo é que se você decidir fazer com folha de ofício, é importante que as folhas não sejam amassadas, porque isso quebra a fibra do papel e dificulta com que a gente consiga reciclar. Então, o ideal é que você corte as folhas que não foram usadas. Então, impressões antigas, embalagem de prova, atividades que tem aí não tenha uso, ou que usou somente como rascunho, é só cortar e fazer o papel semente. Então, nessa primeira parte, estará o processo do ovo, no final estará o processo do papel, e no finalzinho eu explico a diferença entre eles e qual eu acho que funcionou melhor. Como a ideia aqui é ser sustentável, nós vamos usar essa embalagem de ovo. Então, eu piquei ela aqui em algumas partes, deixando ela de molho, para que ela amoleça. Aí, você pode deixar de um dia para o outro aí. Nessa parte, é importante que você pique o papel de ovo, seja com tesoura ou com a mão mesma, e cubra a quantidade aí com água, para que a gente consiga bater essa mistura. Então, adicionar um pouquinho de água. Não precisa ser muita água, a quantidade de metade a quantidade total assim, de papel já é o suficiente. E aí, realmente, ele fica um pouco mais grosso, esse de embalagem de ovo, por conta do material mesmo que a gente está utilizando. Nessa próxima etapa, você pode usar tela, se você tiver aquela tela com voal ou com talagarça, para você fazer uma moldura de madeira, mas eu não tenho, então vou usar peneira mesmo, que geralmente é o que tem na escola. E nós vamos precisar também de pano de chão. Também vou precisar que você fique com outro pano também para te ajudar a reter a umidade aqui da água que tá no liquidificador. Então, bora lá. Então, você tem que pegar um pouco dessa mistura, retirar o excesso de água e aí vir pro pano de chão aqui para você fazer com que fique mais fino para secar o nosso papel semente. E aí, depois você vai adicionar as sementes. Eu indico você já adicionar sementes dentro do liquidificador, dar uma batida rápida para que fique mais homogêneo e também não solte, considerando que como essa de embalagem de ovo é um pouco mais grosso, então a aderência fica menor. E aí você vai repetir o processo. Quando você já tiver feito tudo, você coloca um pano em cima para tirar a umidade, depois você retira e deixa secar livremente por mais ou menos 36 horas. E esse foi o resultado final aí dos papel semente. Na folha de ofício, é importante que você pique em partes menores para facilitar a hidratação desse material e depois hidratar. E aí você pode cobrir bem assim a quantidade de papel. 24 horas. E depois de 24 horas você dispensa a água toda que tá aí. E aí você vai passar para o liquidificador com a hidratação de novo, só que com uma água mais limpa, né? Então você passa daí e aí cobre um pouco a quantidade de papel. Gente, dessa vez eu vou optar por colocar já os grãos aqui dentro para ficar mais homogêneo também.
Já se passaram vários dias no início do vídeo, porque é um processo que demanda tempo, né? Tanto de imersão de água quanto para secagem do papel reciclado, ou papel semente. O que foi feito com a embalagem de ovo, ele fica um pouco mais grosseiro, é claro, porque o papel, a embalagem de ovo é mais densa, né? Mais grossa. Então, por mais que a gente tente afinar, ainda fica mais grosseiro, fica mais difícil de fazer o furo para entregar para a pessoa, né? E também ele fica mais difícil de a gente conseguir furar. Então, vários deles aqui se rompem. E uma outra coisa também, que esse aqui eu adicionei as sementes depois que eu já tinha colocado para secar. E eu achei mais interessante já colocar as sementes junto no liquidificador. Só que eu percebi que eu coloquei pouca semente, aí no finalzinho eu dei uma aumentada nesse que foi feito de papel ofício. Ele fica bem mais fino mesmo. Assim, em questão de aspecto, ele fica mais delicado e mais parecido com papel semente comercial. Então, eu indico fazer com folha de ofício, se você tiver. E aí, fica mais bonito, ó. E aí, eu fiz de diversos tamanhos pra fazer testes pra vocês, ó. Tem alguns que ficaram bem menorzinhos. E outros que eu deixei bem maiores, assim, realmente pra fazer o teste. E também pra não desperdiçar. Uma outra coisa importante é que na hora que você estiver fazendo a montagem no pano de chão, é importante você não deixar nenhum espaço pra que não fique esses buracos aqui. E é isso. Espero que tenham gostado.